E eu quero fazer aqui um chamado, um convite também para a igreja. Nós temos feito isso durante esse ano. Começamos aqui falando dos ministérios da Igreja Batista do Amor. E hoje nós vamos falar muito disso, sobre a consagração da nossa vida ministerial, do nosso labor, tanto de forma secular quanto na obra do Senhor. Então nós falamos aqui no primeiro domingo, falamos sobre o ministério Vigiar e Orar, e nós tivemos naquela semana um acréscimo de 10 varões entrando no ministério, foi bênção demais. Tivemos na semana passada também falando da consolidação da igreja, que é o cartão de visitas da IBA. Também tivemos pessoas acessando, procurando para fazer parte desse ministério. E hoje nós vamos falar um pouquinho da comunicação da Igreja Batista do Amor. Então eu queria chamar aqui o irmão Mateus, o irmão Jean. Venham aqui, por favor, rapidamente. A comunicação é uma área sensível da igreja. A comunicação é uma área assim, como se fosse o coração da igreja também, porque através dos irmãos da comunicação, pode ficar aqui do meu lado direito, Jean, nós temos aqui, por exemplo, dentro dessa área, nós temos a transmissão. Agora mesmo, esse culto está chegando em lugares dos mais remotos, e então nós temos ali na Ilha da Comunicação, alguém que está fazendo essa transmissão, não é verdade? Está lá o Danilo fazendo a transmissão. Nós temos a Milene nas redes sociais, né? Enquanto nós estamos aqui em tempo real, ela está interagindo, não é isso? Tem várias pessoas trabalhando, cuidando da iluminação do prédio, da projeção no telão. Nós temos também lá na mesa de som, que é uma área que comunica com a comunicação, também um sonoplasta, né? Por isso você está ouvindo com qualidade esse som, você tem, né, aproveitado aí o louvor, vai se deleitar também em receber a palavra de Deus. Então a comunicação é uma área muito importante da igreja. Nós temos a interação nas redes sociais também, que recebemos em tempo real também pessoas que estão pedindo oração, estão se conectando com a gente. E aqui nós trouxemos o Jean e o Mateus. O Mateus está na filmagem hoje, não é isso? Câmera. Hoje filmagem e outros dias transmissão. E o Jean trabalha na fotografia, não é verdade? Aí você olha para esses varões fortes, homens de verdade, que vão vir no meeting, amém? E eles estão aqui falando, poxa, mas bem que eu queria servir ali, mas talvez eu não tenho tanta habilidade, eu não sei muito, então eu queria que eles dessem um pequeno testemunho, para que você entenda que há vaga, e há lugar para você servir ao Senhor nessa casa, amém? Quem pretende servir em qualquer um desses ministérios que o pastor falou, é muito fácil, é uma mãozinha no açúcar, só precisa ter disponibilidade em aprender e em servir. Então, os irmãos que já estão ali, está bem treinado, ensina, só precisa ter mesmo a disposição em servir. E tem vagas. Você começou conhecendo filmagem, Não. Só sabia do celular da minha câmera. O resto a gente aprendeu lá. Pessoal sempre disposto a ensinar, então, bem facinho. Amém, irmãos. É igual o pastor falou, o nosso irmão Mateus falou também. Se vocês têm interesse de participar de algum ministério, e às vezes vocês pensam que, isso não é para mim, eu não sei fazer isso, eu não consigo, vocês não precisam se preocupar, porque a IBA disponibiliza pessoas e treinamentos para te capacitar, para você dar conta do recado aqui, né, na hora de servir ao Senhor. Essa câmera que está nas minhas mãos aqui não é fácil mexer nela, e não é igual a câmera do celular, é bem mais difícil. E eu, quando fui entrar no Ministério de Fotografia, eu não sabia mexer nessa câmera, não sabia nem ligar ela. E a IBA disponibilizou pessoas para me treinar, para me ensinar, e não foi só um treinamento não, viu? Durante os anos todos que eu estou aqui nesse ministério, eu sempre participei de treinamentos, todos os anos tem treinamentos, e eles me ensinaram a mexer na câmera, e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor com alegria. Então, se você quer servir ao Senhor,
É só se disponibilizar que vai dar certo, viu? Você será treinado e capacitado para isso. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo Ministério da Comunicação. Obrigado, Jean. Obrigado, Mateus. E vamos avante, porque nós estamos em pleno culto, né, no meio do culto, e vamos receber agora a palavra de Deus. Quantos estão ávidos para receber essa palavra nessa noite? Amém. Abra comigo então a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, no versículo de número 14. Hoje nós ministramos pela manhã e estamos como em uma série temática sobre a consagração. De forma sutil, mas intencional, o Senhor nos conduziu a isso. Então nós tivemos na virada do ano a mensagem chamada O Caminho Está Aberto. Depois nós tivemos o primeiro domingo do mês, que era culto de ceia. Tivemos a palavra, que foi a respeito do cálice consagrado, mesa santificada. Depois nós tivemos no último domingo o culto da família, que foi o segundo domingo do mês, e nós ministramos lar consagrado, família abençoada. E hoje nós vamos continuar nessa linha da consagração, amém? Vamos continuar crendo que o Senhor está soprando esses novos ares sobre a Igreja Batista do Amor. Você crê nisso? Você já pode perceber esses novos ares do Senhor soprando na nossa igreja? Isso é real. Então nós vamos receber uma porção nessa noite. Fique atento, fique ligado. A palavra do Senhor em Mateus 24, verso 14 em diante diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Amém? De acordo com a capacidade de cada um deles. Diga assim: de acordo com a capacidade de cada um deles. Essa expressão ela é chave aqui para nós. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Verso 16: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você não sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro
e ranger de dentes. Amém? Pai, essa é a tua palavra, cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, e é essa a nossa expectativa, que saiamos transformados, saiamos mudados. Pai, que o Senhor traga revelação aos olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos dê direção para os nossos pés, que o Senhor nos dê sabedoria que venha do alto, e que o Senhor nos dê uma mudança de mentalidade, que haja, Deus, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, para que sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, conforme a medida de Cristo. Nós oramos, Pai, para que o Senhor use o teu servo na pregação da sua palavra, e que ela seja como uma espada de dois gumes, penetrante, transformadora. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Essa é uma das parábolas, chamadas parábolas do reino. Quando Jesus começa a citar aqui, no início do capítulo, o texto está dizendo: então o reino dos céus será semelhante. Então ele vem falando daquilo que se assemelhava ao reino dos céus. E as parábolas, elas trazem um entendimento para os simples de coração mais fácil, mais pedagógico. E é interessante porque a parábola tinha tanto um conceito imediato, que era para aquele presente momento, quanto um caráter imediato, para um futuro breve. Também, a parábola, de certa forma, alguns teólogos dizem que eram histórias que Jesus havia visto ou participado, e ele, de certa forma, contou. Nós não sabemos, mas de qualquer forma, ela tem um caráter literal, mas também tem um caráter figurativo. O que importa para nós é entendermos que nessa parábola dos talentos, uma das coisas que nos chama a atenção é exatamente a forma em que o Senhor, daqueles servos, lida com cada um deles. Eram 3 servos e o Senhor deles se ausenta do país. A Bíblia diz que quando ele faz tal coisa, ele se ausenta, ele entrega aos seus servos talentos. A um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2 talentos, e ao terceiro ele entregou 1 talento. E é interessante porque eu pedi para você repetir, para que você entendesse que esse Senhor não fez de uma forma, deliberada, aleatória. Não, ele confiou cada um segundo a capacidade de cada um. Diga, segundo a capacidade de cada um. Então, querido, preste atenção. Deus, ele está distribuindo talentos. O Pai está distribuindo talentos aos seus filhos, aos seus servos, e ele vai fazer essa distribuição segundo a capacidade de cada um de nós. Esse é um princípio. E esse princípio, na verdade, ele comunica exatamente no amor de Deus, porque ele não nos dá algo que nós não teríamos capacidade de multiplicar. Ele não nos permite passar por provas maiores do que nós podemos suportar. Na verdade, Deus está preparando cada um de nós em Cristo para realizarmos obras, mas o Senhor está cuidando de cada detalhe para que nós estejamos habilitados para essa boa obra. E eu vejo aqui diante dos meus olhos um povo habilitado para a boa obra. Quantos aqui já nasceram de novo? Nasceram da água e do Espírito. Então você foi habilitado em Cristo Jesus para andar em boas obras. Você já foi habilitado. Há uma unção sobre a sua vida. Você já foi consagrado a isso. E esta então é uma realidade espiritual. É interessante, de uma forma paralela, eu quero trazer um outro texto. Você pode apenas acompanhar, que é lá de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Então os olhos do Senhor estavam passando por Uberlândia agora, pelo bairro Santa Mônica, escaneando aqui essa igreja, e Ele está contemplando a sua vida hoje, agora. Você pode dizer um glória a Deus por isso? E os olhos do Senhor então passam por toda a terra para mostrar-se forte. Então Deus quer manifestar o poder dele para com aqueles cujo coração
é totalmente dele. Quantos aqui o seu coração é totalmente do Senhor? Então o Senhor vai manifestar o poder dele na sua vida. Então, antes de mais nada, quando nós olhamos a parábola dos talentos, antes de nós falarmos daquilo que estava sendo apresentado pelas mãos dos servos, nós precisamos olhar para o coração daqueles servos, porque de fato Deus está escaneando, está olhando para o nosso coração. Deus está atento, os olhos dele estão atentos ao coração que é totalmente dele, totalmente é 100%, ou seja, aquele coração que está totalmente entregue. E é exatamente isso que vai fazer diferença na sua vida, na minha vida. Se o meu coração está totalmente entregue a Ele, se o meu coração está totalmente, inclinado à sua vontade, isso é o que vai fazer diferença, isso é o que faz diferença, é isso que o Senhor está atento nas nossas vidas, para que Ele possa manifestar cada vez mais o seu poder, a sua força. E eu quero falar nessa noite, que aqueles homens, eles foram distinguidos, exatamente por causa do seu coração, porque dentre eles haviam 2 que tinham corações que estavam ali ligados ao coração do Senhor, que estavam atentos às direções que foram dadas, que estavam, responsivos àquilo que era esperado deles, porque eles receberam talentos e eles precisavam multiplicar esse talento. E é interessante, quando nós lemos essa parábola, é assim, até meio que natural nós acharmos de uma forma piedosa: tadinho daquele que recebeu só um talento, por isso ele não conseguiu fazer muita coisa, porque tadinho dele. E nós assumimos às vezes uma posição piedosa e achamos que isso, de alguma forma vai mudar o olhar do Senhor. O Senhor, Ele se compadece sim das nossas aflições, mas o que chama a atenção dos olhos de Deus não é simplesmente o nosso flagelo, é a nossa fé. É o quanto nós cremos, é o quanto nós respondemos à presença e à graça dEle na nossa vida. Só para o seu conhecimento, um talento, talvez você esteja pensando que era pouco, afinal de contas, outro recebeu 5, outro recebeu 2, aquele recebeu só 1, mas um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era correspondente a um dia de trabalho. Então, 6.000 denários correspondia a 30 quilos de prata. Isso em tempo seria 20 anos de um trabalhador naquela época. Então a pergunta que eu quero fazer nesta noite: um talento é pouco, igreja? Só os vivos. Um talento é pouco, igreja? É muito. E talvez você esteja recebendo um talento, mas é aquilo que você tem capacidade de multiplicar. E esse um talento é importante para Deus, deve ser importante para você também. Porque aquilo que o Senhor dá sempre será importante. Aquilo que o Senhor confere sempre será abundante. Aquilo que o Senhor concede sempre será aquilo que traz provisão. Nunca foi se foi um, se foram 2 ou se foram 5. A questão sempre foi o que estava no coração desses servos. Porque nós precisamos olhar nesse contexto que as mãos dos servos trabalharam para multiplicar, foram mãos consagradas, mãos que se consagraram, no conceito que nós aprendemos, que se separaram para servir, que se devotaram a alcançar uma expectativa do coração do Senhor, mãos que se dedicaram ao serviço, a uma causa. Então essas mãos eram mãos consagradas, mas porque o coração era fiel. Antes das mãos consagradas precisa haver um coração fiel, um coração consagrado. Amém, Jesus? Diga assim: o meu coração está consagrado ao Senhor. Amém? O seu coração é dele? O Senhor está procurando esse tipo de pessoa, cujo coração é inteiramente, totalmente dele. Quantos temos aqui com corações assim? Amém. Então, se o seu coração está consagrado, as suas mãos devem estar consagradas. Aliás, o tema dessa mensagem de hoje é:
mãos consagradas. Amém? Olha para as suas mãos. Às vezes nós olhamos para as nossas mãos e achamos que são mãos limitadas, mas eu quero te falar nessa noite, que embora humanamente em Adão eram mãos limitadas, em Cristo são mãos consagradas, habilitadas para uma grande obra, e o Senhor está entregando hoje, preste atenção, e você recebe agora em nome de Jesus, e o Senhor está entregando agora nas suas mãos talentos, segundo, de acordo com a sua capacidade. Não rejeite aquilo que o Senhor está entregando, não sabe, a parte das suas mãos aquilo que o Senhor está entregando. Talvez pareça pouco, talvez pareça comparativamente menor do que o outro, mas o Senhor está entregando e tem valor. E o valor que Deus coloca, imputa, é um valor para a eternidade. Amém, Jesus? É essa a obra. A obra é para ecoar na eternidade. Aqui a parábola, ela vai falar não de coisas terrenas, simplesmente, dinheiro, finanças, haveres, prata. Não, o plano de fundo era exatamente o reino dos céus. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer e que vai ecoar para a eternidade. E quando nós olhamos então para essa parábola dos talentos, e olhamos agora então o servo voltando ao lugar de onde ele saiu, e ele então passa a ter um momento de acerto de contas com os seus servos. Ele passa então ali diante deles, exatamente para poder acertar as contas. Ele volta e ele faz esse ajuste. E aí, inicialmente, aparece o que tinha 5, dizendo: Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5. Amém? Diga assim: o Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5. Então, se você recebeu 5, apresente outros 5 ao Senhor. E o que o Senhor disse? Servo bom e fiel. É interessante, porque quando nós olhamos também o que multiplicou, trouxe mais 5, o que multiplicou trouxe mais 2, nós achamos que talvez eles fossem mais habilidosos, talvez eles fossem mais fortes, talvez eles fossem mais assim, com mais predicados, talvez eles fossem mais favorecidos, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de acordo com o Senhor. A resposta que o Senhor disse, a Bíblia diz: servo bom e fiel. Diga fiel. A diferença não é o quanto você é habilidoso, não é o quantos predicados você tem, não é o quanto você é forte, é o quanto você é. Quanto você é? Porque o que fez diferença foi isso. O que trouxe outros 5, ele foi fiel. Fiel à expectativa do coração do Senhor. O que trouxe outros 2, ele foi achado fiel. Mas o que trouxe apenas 1, ou seja, o mesmo talento que ele recebeu, ele devolveu. Ele foi achado mau e infiel. Que nós não sejamos achados diante do Senhor assim. O Senhor está realmente entregando algo nas nossas mãos, o Senhor está entregando um ministério nas nossas mãos, o Senhor está entregando em Cristo Jesus uma obra para realizarmos. E nós só podemos saber se somos fiéis se recebermos algo a realizar. Você já recebeu algo a realizar nessa igreja? Você já recebeu algum ministério para realizar na sua célula? Você já recebeu algum encargo espiritual para poder ser diligente e fazer conforme a vontade de Deus? Então é exatamente nesse momento que você recebe algo a realizar, é que você vai ser posto à prova no tocante à sua fidelidade. Exatamente assim que nós sabemos sobre a fidelidade, quando nós recebemos algo a realizar. Os 3 servos receberam algo a realizar. Administrar o que haviam recebido, multiplicar o que haviam recebido, mas muitas vezes é mais difícil nós acharmos argumentos ou mais fácil acharmos argumentos para não fazer algo,
do que propriamente para fazermos algo. Muitas vezes nós queremos colocar o tempo, não tenho tempo. Muitas vezes nós queremos colocar, eu não tenho recurso, colocamos o recurso. Mas eu não tenho talento, eu não tenho habilidade. Nós nos cercamos de argumentos para sermos o que? Resistentes, para estarmos exatamente resistindo àquilo que o Senhor está nos entregando. Mas hoje, em nome de Jesus, as suas mãos estão sendo consagradas, as suas mãos estão sendo cheias de óleo, da presença do Senhor, para que você apresente as suas mãos em serviço ao reino de Deus. Quantos aqui desejam isso nessa noite? Quantos aqui desejam isso nessa noite? Alguém diz que uma pessoa que é boa para dar desculpas, ela não é boa para outra coisa. Então nós não podemos ficar dando desculpas e falando que não chegou a hora, eu não tenho recurso, eu não posso, eu não tenho. É muito mais fácil fazer isso, mas aquilo que se torna fácil, se torna distante do plano de Deus. Mas quando você realmente, diante daquilo que o Senhor está falando, fazendo, Ele está te entregando, então você responde pela fé. E ainda que seja difícil no primeiro momento, o Senhor vai estar abrindo esse caminho para que você vá e dê frutos em nome de Jesus. Deus considera todos servos. Quando Deus está olhando, quando Deus olha para cada um de nós, quando Deus olha para essa igreja, Ele considera de fato todos servos. Mas de fato, existem uns que são fiéis e outros que podem se encontrar infiéis. Mas eu quero te falar que Deus não dá talentos apenas para quem é fiel. Deus dá para todos. A resposta que vai definir em qual dos dois grupos nós estaremos vivendo, em qual de dois grupos nós estaremos nos movendo. Deus está te chamando, igreja do Senhor. Quem está vivo aí? Deus está te chamando, igreja do Senhor, como servo. Deus está te chamando, o Senhor te chama para que Ele possa entregar talento na sua mão. Ele faz isso para qualquer um dos servos, seja fiel, seja infiel, mas Ele vai dar. E a resposta nossa é que vai determinar a nossa posição diante dEle. Se nós vamos ouvir dEle, servo bom e fiel, ou servo mau e infiel. E é o que Deus está fazendo hoje. Deus está separando esse povo, Deus está habilitando esse povo, Deus está ungindo esse povo, Deus está consagrando esse povo para uma grande obra. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Deus está te levantando. Essa é a nossa geração. Não podemos esperar, chegar uma outra geração. Não podemos esperar chegar outros para se apresentarem. Não podemos nos esconder, não podemos esconder os nossos talentos, não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Deus está fazendo isso nesta noite, fez de manhã, está fazendo nesse tempo de consagração. Ele vai instigar os nossos corações para desenterrarmos os talentos. Ele mesmo vai fazer isso e vai mostrar o propósito que Ele tem na sua vida, porque Ele não se esqueceu dos propósitos e das promessas que Ele tem para você. Ele não se esqueceu. Como eu falei, talvez eu e você achamos que é pouco. Talvez eu e você achamos que é ínfimo. Talvez eu e você achamos que é insignificante. Talvez comparativamente nós achamos que é menos do que o outro. Mas Deus entregou, e se para Ele é importante, para nós também tem que ser importante. Deus, Ele não se esquece de cada uma das promessas que Ele fez. E se Ele fez promessa para você, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Quantos aqui já receberam promessas de Deus? Talvez essa promessa você algum dia engavetou. Talvez ficou no passado. E você talvez chegou a dizer: porque os dias passados foram melhores do que este? Mas a palavra do Senhor, por meio de Salomão, diz: não é sábio dizer assim. Você não pode ficar preso no passado, ele já foi. Se você serviu, amém, glória a Deus. Mas se você está aqui, é porque Deus ainda tem uma obra a realizar na sua vida e através da sua vida. Só os vivos dizem amém. Só os vivos dizem glória a Deus. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te separou, Deus te consagrou.
Você pode até não acreditar em mim, mas acredite na palavra. Ele é fiel, Ele vai cumprir cada uma das suas promessas a seu tempo. Mas você precisa ficar, sabe, na espreita, não é, Marcelo? Você tem que ficar atento, sabe, você precisa ficar ligado. Há pessoas que às vezes o medo faz com que ela suma do cenário, ela, sabe, desfoque, ela devague. O medo desse terceiro servo fez com que ele ficasse totalmente desconectado com aquilo que estava, sabe, no coração do Senhor. No coração do Senhor. Eu entreguei um talento, eu entreguei 6.000 denários, eu entreguei 20 quilos de prata, eu entreguei o correspondente a algo muito valioso, 30 quilos de prata. Eu entreguei o que equivalente a 20 anos de um trabalhador na mão dele. A expectativa daquele senhor é que ele pegasse de bom grado e fizesse como os outros. Mas quando nós temos uma posição refratária, sabe, resistente, o medo toma conta do nosso coração, e no medo nós não somos aperfeiçoados. Ninguém cresce no medo, ninguém é aperfeiçoado no medo, ninguém avança no medo, ninguém multiplica no medo. E o Senhor está entregando talentos para serem multiplicados, mas você precisa saber nesta noite, você já sabe, mas ouvir novamente que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Então lance fora o medo, porque se você ainda continuar com medo, não vai dar certo. Eu não sou capaz, outro vai se levantar. Esse Senhor, Ele é muito, sabe, severo. Ele colhe onde não planta, Ele ajunta onde não espalha. E às vezes o medo se apodera. E o que eu vou fazer com o talento? O que eu vou fazer? Eu vou enterrar. Talento não foi feito para enterrar, querido. Hoje o seu talento vai ser desenterrado, hoje o seu talento vai ser desengavetado, porque Deus é fiel, e Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, para o louvor da glória do seu nome. Ele fará isso. Mas as suas mãos precisam estar consagradas, as suas mãos devem estar consagradas. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo o que vier às suas mãos, diga assim, as minhas mãos, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o, conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Se você for lá do Bom Pastor, lá não tem mais nenhuma obra, lá não tem mais nenhum projeto, lá não tem mais nenhum conhecimento, lá não tem nenhuma sabedoria, porque está tudo enterrado. Mas aqui, na terra dos vivos, e não só que existem, mas tem a vida nova em Cristo Jesus, tem muito projeto, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, tem muita obra boa para ser feita. Você crê nisso? Quantos aqui estão se apresentando hoje? Esse é o tempo, essa é a hora. Sabe, a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Por isso Salomão trouxe essa palavra, lá em Provérbios também, de Salomão, Provérbios 16, 3, a Bíblia diz assim, há versões, eu quero tomar nota de uma versão específica que fala consagre, mas tem o verbo dedicar, entregar, mas nessa versão diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Consagre, diga tudo. Consagre tudo. É a sua faculdade? Consagre ao Senhor. É o seu trabalho? Consagre ao Senhor. É a sua família? Consagre ao Senhor. É o seu empreendimento? Consagre ao Senhor. É a sua empresa? Consagre ao Senhor. É seus projetos acadêmicos? Consagre ao Senhor. É seu estágio? Consagre ao Senhor.
é seu ministério, consagre ao Senhor. Tudo o que você faz, consagre ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu profetizo em nome de Jesus que em 2026, no ano da consagração, nós vamos consagrar como nunca antes. Vamos consagrar tudo ao Senhor. Vamos consagrar as obras das nossas mãos, os nossos empreendimentos, os nossos negócios, os nossos estudos, a nossa vida acadêmico-profissional, a nossa vida laborativa, o nosso conhecimento, sabe, as áreas da nossa vida, todas elas nós vamos colocar no altar de Deus. Está aqui, Senhor, são teus, tudo isso, e eu sei que o Senhor não pode falhar, a sua palavra diz que se eu consagrar tudo ao Senhor, os meus planos, os meus negócios, tudo será bem sucedido, e assim será. Você pode dar um glória a Deus por isso? Será assim na sua vida, porque a palavra do Senhor diz: consagre tudo, e é o tempo de consagrarmos tudo. Por isso, nós começamos consagrando a nossa vida espiritual no início do ano, na virada, na ceia. No domingo passado, o culto da família, consagrando a nossa família. Mas hoje nós estamos aqui consagrando os nossos negócios, consagrando a nossa vida acadêmico-profissional, todos os nossos labores, tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós vamos consagrar ao Senhor. Mas em especial, o nosso ministério, o nosso serviço, aquilo que vai ecoar para a eternidade, aquilo que realmente importa, aquilo que traça, não pode, sabe, corroer, ferrugem não pode corroer, não pode minar, os ladrões não podem escavar, mas é aquilo que está sendo projetado para a eternidade, o tesouro que Deus está recebendo nos céus. Sabe, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 também diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. O que eu devo fazer? Diga assim: tudo o que eu fizer, farei de todo o coração. Diga assim: tudo o que eu fizer, farei de todo o coração. Sabe por que você faz de todo o coração? Porque você sabe que o Senhor não é o Senhor com S minúsculo, seu patrão, o seu chefe, o seu Senhor segundo a carne, mas é o Senhor com S maiúsculo, é Jesus quem você serve. Sabe, quando você está olhando e fazendo a sua parte, quando você olha e faz tudo com excelência, quando você faz com entrega, quando você faz com todo o coração, com energia, você faz porque você está fazendo para o Senhor e não para homens, para pessoas. E sabe, quando as pessoas veem um funcionário que está ganhando a mesma coisa que o outro, mas um só fica murmurando, um só fica boicotando, um fica só fazendo corpo mole, um, sabe, fica só reclamando: mas eu não ganho para isso, a minha parte é essa mesmo. E vê um outro que ele está sempre altivo, ele está sempre pronto, ele está sempre entregando, ele está sempre fazendo com alegria, ele está fazendo com o coração. Acredite, as pessoas vão ver o brilho dessa pessoa. E a Bíblia diz, Jesus ensinou: se a luz que brilha em você brilha, deixe brilhar, para que os homens vejam e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Então, quando eles olham para vocês, para nós, quando nós fazemos de coração, eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Isso chama-se testemunho. É exatamente isso que vai fazer a diferença. Um servo que tem um testemunho, que está servindo não apenas a homens, não apenas a pessoas, mas está servindo ao Deus de toda a terra, porque tudo é dele, o seu trabalho é dele, a sua faculdade é dele, a sua família é dele. Tem alguém vivo nessa noite? O seu trabalho é dele, a sua família é dele, a sua faculdade é dele,
tudo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que vier a ser, é do Senhor. Por isso, aquilo que Ele te dá, na verdade, nós somos apenas administradores, somos apenas mordomos, e precisamos ser mordomos bons e fiéis, porque não é nosso, é dele. Um dia nós vamos apresentar de volta a Ele. Por isso, tudo que Deus nos confiou é importante para Ele, deve ser importante para nós também, sabe? Mas a fidelidade, ela vai nascer por meio da obediência. Jesus, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu. Ninguém obedece normalmente, sabe, sem um certo sofrimento. Sempre há uma limitação dentro do nosso coração, porque ele é inclinado a fazer o que nós simplesmente desejamos, que agrada a carne, mas quando nós obedecemos e fazemos, não o que queremos, mas o que devemos, então nasce ali a fidelidade. E você só conhece o servo pelo seu serviço obediente, pela sua fidelidade. E eu quero falar nessa noite, que nós já estamos caminhando aqui para a parte final da palavra, que Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Poderia fazer tudo sozinho? Ele poderia evangelizar, apesar que Ele veio, ficou 3 anos e meio aqui, né, encarnado, e fez, só que Ele falou, agora vocês fazem. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com mãos vazias. Ele quer usar as suas mãos. Olha para as suas mãos e diga assim: Deus quer usar as minhas mãos. Diga assim: Deus vai usar as minhas mãos. Amém? Porque as suas mãos são consagradas. Suas mãos são separadas. Não é só a mão do levita que é separada para tangenciar um instrumento, sair os acordes em consonância a uma poesia que adore o Senhor. Mas as suas mãos, quando está servindo o próximo, quando está levando uma cesta, quando está levantando o que está caído, quando está orando por alguém, quando está sendo indulgente de alguma forma, são mãos consagradas. E tem muito mais de Deus em você do que você pode imaginar. Ei, olha aqui para mim. Quem está atento? Quem está recebendo algo aqui? Isso é que você tem que destravar a partir de agora. Porque é o ano da consagração e suas mãos são consagradas. Deus não trabalha de mãos vazias. Ele sempre quer contar, embora não precise, Ele conta com homens e mulheres disponíveis, não são ociosos, dispostos, não são habilidosos. Simplesmente, Deus não procura pessoas capacitadas, mas sim pessoas disponíveis, porque nós aprendemos desde pequeno que Ele capacita os chamados, sabe? E é isso que Ele vai fazer nesses dias, na minha vida, na sua vida. Eu tenho, sido confrontado com essa palavra da consagração, a palavra que eu tenho trazido aqui nesse púlpito, a palavra que eu tenho compartilhado com a igreja, primeiramente tem chegado ao meu coração de uma forma tão confrontadora. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero me consagrar cada vez mais. A igreja do Senhor deseja isso também, a igreja Batista do Amor deseja isso também. Nós somos igreja, sabe, mas nós não podemos dar o que não temos. Por isso o Senhor já está nos consagrando, exatamente porque debaixo dessa consagração, dessa unção, nós sempre teremos o que dar. Nós teremos o óleo, nós teremos o pão, nós teremos o cálice, nós teremos da vida de Deus, nós teremos o que dar, porque nossas mãos estão cheias da presença de Deus, da consagração do óleo. Esta é a nossa consagração. Mas nós precisamos entender que isso precisa estar ligado a essa nova obra. As nossas obras passadas eram obras más, porque eram carnais, feitas em Adão, cheias de justiça própria, sabe? Eram obras mortas, não tinha vida. Mas agora, de acordo com Efésios 2, nós que nascemos de novo, fomos preparados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a obra é boa agora.
porque ela não é obra de justiça própria, senão a justiça que procede da fé. Não é uma obra carnal, mas é uma obra espiritual. Não é má, mas é boa, porque é Jesus que faz através de nós. E é isso que nós devemos entender. Hoje está tudo preparado, você está habilitado, você está projetado para fazer essa obra. Você hoje está sendo achado diante dos olhos de Deus, para que Ele manifeste o poder dEle na sua vida. Se você tem o coração totalmente rendido a Ele. E para finalizar, nós precisamos entender exatamente esse princípio da mordomia. Nesse tempo de consagração, em que as nossas mãos também são consagradas, nós precisamos entender que a forma multiplicadora de Deus, a forma que nós fazemos para crescermos, para avançarmos, para, desfrutarmos do melhor de Deus no nosso trabalho, melhor de Deus nos nossos empreendimentos, no meio acadêmico, melhor de Deus na nossa vida familiar, no melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos entender o princípio da mordomia, princípio da consagração. E eu quero tomar uma frase que eu frequentemente repito aqui, uma frase do pastor batista, chamado Martin Luther King Jr. E esse pastor, certa vez, ele disse: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, ainda possuo. Você quer ainda possuir? Então coloque nas mãos do Pai. Você quer ainda obter? Então deixe nas mãos do Senhor. O Senhor entregou, então nós consagramos a Ele. O Senhor derramou, então nós entregamos a Ele, porque como Davi disse, tudo que nós entregamos é das suas próprias mãos, e eu quero te falar nessa noite, talvez você esteja aqui dizendo é o outro, e uma das formas mais sutis de resistir à mudança é esperar que a mudança ocorra no outro. Mas eu quero te falar que essa palavra é para você. Essa palavra é para você que é jovem. Quantos jovens nós temos aqui? Jovem de verdade, tá? Por favor, os de terceira idade. Jovens, abaixo de 20 anos. Eu posso falar assim porque eu também tenho 50. Jovens abaixo de 20 anos, levante a mão, por favor. Menos de 20 anos, levante a mão. Talvez você diga, não chegou a minha hora, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer, eu tenho que comer mais feijão. Eu te falo, chegou a sua hora. Moisés, ele também em algum momento falou, eu não posso ir porque eu tenho minhas limitações, eu sou pesado de língua, não sei falar. Zaqueu era pequeno, teve que subir numa árvore para ver Jesus. Talvez você diga, eu sou novo demais. Davi foi ungido, chamado com 16 anos. Samuel tinha 3 anos quando sua mãe o deixou no tabernáculo. Jeremias foi chamado para o seu ministério profético aos 24 anos, mesmo dizendo que não passava de uma criança. Cadê os que têm menos de 20? Chegou a hora de vocês. Chegou a hora de vocês. Pode se apresentar. Essa geração tem lenha para queimar. Vocês estão cheios de Deus. Tem mais de Deus em vocês do que vocês podem imaginar. Vocês recebem isso? A mão de vocês está cheia de óleo. As mãos de vocês estão consagradas. Vocês farão muitas coisas terrenas, incríveis, serão destaque, onde vocês colocarem a planta dos pés, no meio profissional, acadêmico, onde vocês empreenderem, vocês serão, destacados, mas o maior destaque, não será diante dos olhos dos homens, simplesmente com coisas que vão ficar na terra, mas aquilo que vai ser para o reino de Deus, porque essa parábola é parábola do reino dos céus, e o Senhor está chamando. Agora os acima de 20. Tem gente que não levantou nem abaixo de 20, nem depois de 20. Os acima de 20 anos, levante as mãos. Sabe que uma geração acima de 20 não entrou em Canaã. Mas você não é essa geração.
A boa notícia é que Canaã está ali, a terra da promessa, e as suas mãos estão consagradas para fazer com excelência tudo que vier, de coração. E vocês vão romper cada vez mais. Os que estão com cãs, ouça bem, talvez vocês digam, os que estão com as cãs: passou meu tempo, pastor. Eu quero te dizer que não. Josué e Caleb, aqueles que tinham mais de 20 e que entraram em Canaã, quando chegaram na terra, eles falaram: eu estou como um jovem. E eu quero te falar também, sabe o pai da nação de Israel, o patriarca da fé, Abraão, quando ele foi retirado lá da Mesopotâmia e recebeu uma promessa, ele tinha 75 anos de idade. Você é a geração que tem lenha para queimar, porque enquanto o Senhor não te recolher, Ele ainda tem um plano incrível na sua vida. Você é conselheiro, você é pai de muitas nações, e o Senhor quer te usar poderosamente, e Ele vai usar, porque é tempo de consagração. Levante-se, por favor, feche os seus olhos. Vai falando com o Pai, não olhe para mim, vai falando com o Pai. Essa palavra fez diferença na sua vida, querido. Os oráculos, os oráculos liberados desse altar, está queimando no seu coração, está te confrontando em alguma área. Então fala com o Pai agora, abra suas mãos e apresente as suas mãos, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor não trabalha de mãos vazias, o Senhor poderia fazer tudo sozinho, o Senhor não precisa de mim, mas o Senhor decidiu contar comigo, e eu apresento as minhas mãos. Apresente as suas mãos a Ele, apresente o talento a Ele, apresente os dons a Ele, apresente o seu tempo, o seu tesouro, apresente a sua vida a Ele. Oh, e fala com Ele. Oh, oh. Fala com o Pai, fala com Ele, fala com Ele, abre os seus lábios, abre os seus lábios. Oh!
caminho está aberto da nossa consagração. As nossas mãos estão consagradas, porque o nosso coração se encontra fiel. Por isso eu decido, por isso nós decidimos consagrar plenamente a nossa vida acadêmico-profissional. Certo que o Senhor nos deu dons e talentos para glorificá-lo. Estamos separados para entrar pelas portas de trabalho, estudos que Ele abriu ou abrirá e crescermos. Nós declaramos, fazemos tudo de todo o nosso coração, como para o Senhor. Diga assim: o caminho está aberto. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Por isso, nós decidimos consagrar totalmente o nosso ministério e serviço na igreja, servindo com alegria e dedicação, pois Ele nos chamou, separou, capacitou e nos tornou seus cooperadores. Por isso nós declaramos: somos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, pois sabemos que nele o nosso trabalho não é vão, não é. Será que você pode cantar esse refrão? A igreja cantando: tudo é teu. Canta, igreja. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os olhos, se você não está com os olhos fechados, e você repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive em Tua casa, em Tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui, se você fez essa oração que nós fizemos juntos, e você se identificou com essa oração,
Levante agora então uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração, amém. Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada, eu vejo mãos levantadas, eu vejo outra mão levantada ali atrás. Você que orou, nós oramos juntos, e você se identificou dizendo: essa é a minha oração, essa é a minha história, mas também essa é a minha decisão. Então eu quero pedir para você que fez essa oração e levantou a sua mão, o seu coração está ardendo aí, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Isso, que lindo, isso mesmo, que coisa linda. Fiquem de frente para mim. Isso, você que levantou a sua mão, que bom que você está aqui. Aleluia. Há mais pessoas, você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar e vir. É tempo de Deus para você. Amém. Pai, nós oramos por esses amados, por eles foi pago um alto preço, o preço do sangue de Jesus, e nós sabemos, Pai, que o Senhor os ama poderosamente, e não há nada que pode separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós abençoamos a vida dos amados, porque são, ó Deus, filhos de Deus. E agora, Pai, existe uma realidade espiritual, que não há mais condenação, não há mais condenação para esses irmãos, porque eles estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça do Senhor invade o coração, a mente, e há uma unção abençoadora que os fazem, os tornam filhos amados, que estão presentes na presença do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, que alegria tê-los aqui. Somos família de Deus, amém. E o mais lindo, depois, é claro, de saber que Jesus nos tomou, nos resgatou, é saber que Ele também proveu para nós uma família, a família da fé. E é tão bom podermos caminhar com a família. Por quê? Porque temos momentos de luta, e é melhor sermos dois do que um, porque se um na caminhada enfraquecer, o outro ajuda a levantá-lo, encorajá-lo e dizer: vamos juntos, porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e temos o mesmo alvo, amém? Então nesta hora eu vou apresentar para vocês uma parte dessa família. Ela é muito numerosa, mas uma parte dela está aqui, a família de Deus. Então eu vou contar até 3, depois eu gostaria que vocês se voltassem para trás, pode ser? Para conhecer a família e receber um abraço dela, amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia, eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, por esses amados. Aleluia. Que bênção, que noite maravilhosa de família, família da fé juntos, e é bênção demais, amém? Quero agradecer a Deus pela graça que Ele tem derramado sobre nós. É algo maravilhoso que a gente tem vivido. E eu queria também mandar um abraço aqui, né, através do pastor Marcelo, pastora Moab, os nossos amados lá na Alemanha. Estará regressando, né, essa semana, né, sábado, e leva o nosso abraço, nosso carinho. Quero agradecer a presença também do pastor Olavo, né, também, que está aqui com a gente. Que bênção, né? Já é de casa, né, pastora Cidinha.
E todos que estão aqui, vocês são um aleluia no coração do Pai. Amém? Que igreja linda, que unção. É um tempo maravilhoso de consagração. Pastor Rodrigo, vem aqui por gentileza. Eu vou pedir o pastor Rodrigo para dar a bênção apostólica. Eu vou correr ali para fora para dar um abraço nos amados, sabe? Tem alguns que vão rapidamente, né? Então nós vamos já ficar ali, estão quase trasladados, né? Então nós vamos ficar ali para dar um abraço, cumprimentar os irmãos no nome de Jesus, amém? Mas eu não vou fazer no jeito paulista não, viu, pastor? Fica tranquilo. Quem aqui foi abençoado nesse culto, nessa noite? Dá um glória a Deus aí então, irmão, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: você não é coveiro de talentos. O que o coveiro faz no cemitério? Nós não vamos enterrar, amém? Então fique atento, já essa semana, a partir de amanhã, retornamos às células, oh aleluia. E você que ainda não pertence, não está em uma célula, nos procure os diáconos. Nós temos células em vários bairros aqui em Uberlândia, para que você possa estar junto conosco, amém? Em nome de Jesus, levante as suas mãos, aleluia. Pai, nós te agradecemos por tudo que vivemos nesta noite. Pai, colocamos aqui os teus filhos, debaixo da tua graça, da tua unção, que eles possam sair daqui, para viver tudo aquilo que foi ministrado, debaixo do teu poder, da tua unção e da tua graça, aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre ti, hoje e para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Avivamento, hoje aqui.